Quer estar próximo de Deus? Quer habitar com Deus? Então, para que você seja amigo de Deus, é necessário que você seja inimigo dos inimigos de Deus. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração desta manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo dia. Deus abençoe vocês e vocês terão um dia abençoado se for baseado na palavra de Deus. Vamos ler Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí ele vai dar a condição para aqueles que podem estar próximo de Deus. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e fala a verdade de coração. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. Rejeita o desprezível. Como que isso se dá? Eu sei que talvez você esteja em choque se você não lê a sua Bíblia e fica apenas ouvindo essas pregações modernetes. Como assim? A gente vai ter que rejeitar o homem mau? Nós não temos que amar até o inimigo? Veja bem, quer ver? Note, por exemplo, a aplicação disso em relação a um pedófilo. Olhe, pense bem, um homem que está abusando de uma criança. Não tem como, se você é um ser humano normal, nem precisa ser crente, só um ser humano normal, se você olha para um pedófilo e você não fica indignado no ato em que aquele homem está ali abusando de uma criança, então se você não fica indignado no ato em que você olha um pedófilo, você nem ser humano é. É a coisa mais natural do mundo ficar indignado com a maldade. Por exemplo, com um político que, por meio de sua roubalheira, ele desvia as verbas do governo, crianças morrem. Mulheres grávidas morrem na fila dos hospitais. Se você não fica indignado com isso, você não pode ser uma pessoa normal, você é uma espécie de psicopata. Eu sei, o que muitos pastores querem que você seja é uma espécie de psicopata, porque eles não querem que você se indigne com o mal, que você fique revoltado contra aquilo que é mal. E eu sei também que vem aquele papinho, né? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Isso é um absurdo, não é possível fazer isso. Há várias passagens bíblicas que declaram que Deus abomina o homem mau, Deus abomina o sanguinário, o assassino. Deus não abomina apenas o assassinato, Deus abomina o assassino. Nós devemos ter a mesma indignação que Jesus e que os apóstolos e profetas manifestaram contra, por exemplo, os falsos profetas da época. Paulo chamou os falsos profetas da época de cães. Jesus chamou Herodes de raposa. E, na época, era um adjetivo muito negativo, muito negativo. Ou seja, nós devemos imitar esses homens. Há um momento em que Paulo chega em Atenas e diz o texto bíblico que ele ficou profundamente indignado em face da idolatria reinante. Por que é importante ficar indignado com o mal? Ora, se você não se indigna com o mal, você não vai lutar contra aquilo que é mal. Se você é amigo de Deus, é natural que você seja inimigo daqueles que são inimigos de Deus. É óbvio que aqui eu não estou dizendo que nós fazemos o mal para as pessoas, mas, por exemplo, aqueles homens que propagam a mentira, nós devemos combatê-los. Nós não devemos, por exemplo, olhar e falar, tudo bem. Por exemplo, vocês não viram aquele filme lá do Danilo Gentili? Por sinal, eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Um menino, sabe, crianças em cena de sexo, pedofilia. Você vai olhar uma cena daquela e falar, ai, tudo bem. Só se você for um depravado. A gente não tem que ficar indignado? A gente não tem que criticar um negócio desse? A gente não tem que falar, meu Deus, que absurdo. E, obviamente, até isso, ao fazer isso, expor a feiura como ela é, isso faz com que esses homens depravados, quem sabe, acordem. Agora, se você olha para esses psicopatas e diz, olha que lindo que vocês estão fazendo, não, Deus ama vocês, aí é que não há chance mesmo de que eles se arrependam. Ou seja, o que pastores modernos pedem é simplesmente o oposto do que a Bíblia exige. É um absurdo o que eles fazem. Quem é que vai habitar com Deus? O texto diz, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível. Ou seja, Calvino, comentando isso aqui, ele fala exatamente isso, olha, é aquela santa indignação com aquilo que é mal, é aqueles homens que têm uma indignação com aquilo que é mal e combatem esses homens maus. Portanto, é assim que nós devemos nos posicionar, com a verdade, combatendo os hereges e mentirosos que existem por aí. Quer ser amigo de Deus? Então, não tem como você ser amigo de Deus e amigo deste mundo. A maneira, então, de ter o favor de Deus é atraindo o ódio dos homens deste mundo. Tinha um pastor que falava o seguinte, eu quero estar na lista dos 10 mais perseguidos pelo capeta. Ou seja,
quando nós formos perseguidos por este mundo, disse Jesus, aí vocês podem dizer que vocês são bem-aventurados. Portanto, quem é aquele que vai estar próximo de Deus? É aquele que se indigna com aquilo que é mal, que não teme pregar o evangelho, que não teme compartilhar pregações bíblicas que confrontam o que é mal. É isso que nós devemos fazer. E aí então, ainda que tenhamos o ódio de todos, teremos o favor de Deus ao nosso lado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor e oramos que o Senhor nos fortaleça e nos faça esses homens corajosos, que não repudiam os seres humanos como os fariseus, se sentindo melhores, não, mas que tenhamos repúdio por aquilo que é mal, e que o Senhor possa nos usar para combater a maldade reinante, que sejamos luz neste mundo de trevas. Pai, e aí então, se despertarmos a ira dos homens, nós podemos ter certeza que estaremos despertando o teu favor, o teu sorriso, e a bênção do Senhor há de estar conosco. Te agradecemos, te bendizemos, louvamos o teu santo nome por mais um dia, guarde o nosso dia, proteja-nos em todos os nossos caminhos. Ó Deus, que as nossas vidas sejam como um farol para iluminar este mundo perdido. Ó Deus, nós te agradecemos e te bendizemos por mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, te espero aqui amanhã, nesse mesmo horário. Até mais.